rejeição surpreende a mendiga quando um milionário surge para mudar sua vida. Nas ruas frias de uma grande cidade, onde a desigualdade social era um grito ensurdecedor, Lavínia caminhava com passos pesados. O chão duro e sujo era o reflexo da sua realidade, um mundo de descaso. Ela não era só uma mendiga, era uma mãe dilacerada, a dor da perda de sua filha ainda cravada em seu peito. A lembrança da menina artista, cheia de sonhos, que foram esmagados pela sociedade que não via seu talento, a acompanhava como uma sombra. Lavínia se sentia invisível, rejeitada por um mundo que se virava para o outro lado. Um dia, quando o sol se ocultava na cidade, envolvendo tudo em um véu dourado, seu caminho se cruzou com o de Rafael. Ele era um milionário excêntrico, um homem que parecia ter tudo, mas que carregava uma solidão profunda. Seus olhos, fundos e tristes, encontraram os de Lavínia, lançando uma corrente elétrica no ar. Ela sentiu algo estranho, uma mistura entre desconfiança e curiosidade. O que aquele homem queria? Por que ele estava ali? Rafael, incapaz de escapar dos seus próprios demônios, via em Lavínia não apenas uma chance de mudar a vida dela, mas também um espelho das suas falhas, um reflexo de tudo que ele havia perdido e do que nunca conseguiu ser. O silêncio entre eles era palpável, e ele fez uma proposta que parecia um sonho distante, um projeto artístico que poderia transformar não apenas a vida de Lavínia, mas a percepção da sociedade sobre a pobreza urbana. Você tem talento, ele disse timidamente, como se não quisesse quebrar a pequena barreira entre eles. Lavínia hesitou. O olhar dele era intenso, quase desesperado, mas havia algo em sua expressão que a deixava inquieta. Os ecos do passado começaram a cercá-la. Ela pensou em sua filha, em como ela teria amado ter uma chance. Mas havia uma sombra de dúvida. Escondia segredos e Lavínia podia sentir a tensão no ar. O que ele não estava dizendo? Que parte do passado de ambas as vidas estava entrelaçada. Enquanto jogava sua realidade em meio ao brilho da proposta, Lavínia percebeu que essa poderia ser uma oportunidade de cura, mas o medo da revelação a paralisava. Ela não sabia se estava pronta para entrar nesse jogo. Aquilo que parecia uma chance de recomeço, agora pesava como uma pedra no fundo do seu coração. O que seriam aqueles segredos que Rafael guardava? E o que isso significaria para ela e para a memória de sua filha? A noite caiu, e a cidade parecia sussurrar promessas e perigos. Lavínia estava diante de uma escolha dolorosa. Seguir em frente com Rafael e seus sonhos, ou confrontar uma verdade que poderia mudar tudo. As estrelas brilhavam acima, mas em seu peito havia um nó crescente. Um dilema que pulsava mais forte a cada instante. O que ela deveria fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caiu e as estrelas pareciam iluminar mais do que apenas o céu. Lavínia estava presa em seus próprios pensamentos. Seu coração batia em um ritmo acelerado, enquanto considerava a proposta de Rafael. Mas antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou pela rua. Um grupo de homens surgiu, gritando e correndo. Era a polícia. Os olhares se cruzaram e Lavínia sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Rafael, percebendo a tensão, puxou Lavínia para mais perto dele. Fique calma, ele sussurrou com uma voz tensa. Mas o medo a dominava. Instintivamente, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Um casal de jovens, visivelmente em pânico, havia sido encurralado. Um dos homens, um policial, gritou para eles pararem. Não se mexam. Com o coração na boca, Lavínia assistia a cena se desenrolar. Os gritos, o caos, tudo se misturava em um turbilhão de emoção. Ela nunca tinha se sentido tão vulnerável. Então, sem aviso, um dos jovens começou a correr na direção de Lavínia. O policial disparou um tiro e o som estourou no ar como um trovão. O jovem caiu no chão e o mundo parecia parar. Em um momento de instinto, Lavínia se agachou e Rafael a seguiu. O terror a paralisou enquanto olhava para o rapaz no chão, a vida se esvaindo dele. Mas o que a deixou ainda mais chocada foi a expressão no rosto de Rafael. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Rafael, você está bem? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele não respondeu. Em vez disso, seus olhos estavam fixos no jovem. E então ela notou algo no jeito como Rafael olhava para ele. Era familiar. O desespero começou a tomar conta da mente de Lavínia. O rapaz no chão, ele se parecia com a filha que ela havia perdido. Uma onda de dor a atingiu como um soco no estômago. Mas como isso era possível? Os homens da polícia estavam em uma frenética busca por respostas, seus gritos preenchendo o ar. Lavínia finalmente se levantou, confusa. Rafael, ainda em choque, parecia distante, dividido entre dois mundos, o que tinha e o que havia perdido. Você conhece ele, Rafael? A pergunta escapuliu de seus lábios, e ela desejou não ser tão direta. Mas a verdade estava bem diante dela. Ele desviou o olhar, o rosto branco como papel. Eu não posso explicar agora, balbuciou. O pânico tomou conta dele, enquanto o caos aumentava ao redor. Você tem que me dizer, Lavínia insistiu, a adrenalina fazendo seu coração bater ainda mais rápido. Pelo amor de Deus, o que você está escondendo? Mas então, o que aconteceu a seguir a fez tremer. Um jornalista que estava por perto captou cada movimento. Você está dizendo que esse homem é seu filho? Ele gritou.
apontando para o jovem no chão. Dizem que ele estava envolvido em crimes na cidade. O queixo de Lavínia caiu. Rafael estava em um silêncio mortal, sua expressão se tornando indefinível. Ela não podia acreditar. Estava tudo se desmoronando. Rafael a havia envolvido em um mundo completamente novo, e agora ela descobria que ele tinha um passado obscuro, ou, pior ainda, um filho que estava em conflito com a lei. Desorientada, Lavínia recuou um passo. A proposta que antes parecia pura, agora tinha manchas de sangue. O que está acontecendo, Rafael? Suas palavras saíram como um sussurro. E enquanto Rafael abria a boca para responder, um novo grito ecoou pela rua. As luzes dos carros da polícia cortaram a escuridão, e Lavínia soube que nada seria como antes. A verdade estava prestes a ser exposta, e nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Cada escolha agora parecia carregada de consequências. O que isso significava para o plano de Rafael? E mais importante, qual seria o seu papel em tudo isso? Enquanto Rafael abria a boca para responder, um novo grito cortou a noite. E Lavínia não sabia se aquilo era um eco do pânico ou o prenúncio de algo muito pior. A luz dos carros da polícia iluminava a cena caótica, mas o foco parecia estar em Rafael e no jovem caído. O desespero dela cresceu ao ver o rosto do rapaz refletido na expressão devastada dele. Rafael, por favor, me diga a verdade. Ela estava quase implorando, lutando para entender o que estava acontecendo. Mas ele parecia ter congelado, como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões. A multidão ao redor murmurava, as vozes misturando-se à sirene que ecoava na noite. De repente, uma figura surgiu entre os policiais. Era uma mulher, com uma expressão intensa, cara de poucos amigos, que se abrigava atrás de um dos veículos. Lavínia sentiu um frio na barriga. Algo estava errado. O olhar dela encontrava o de Rafael, e por um momento o mundo em volta desapareceu. Então você finalmente se decidiu a voltar, Rafael. A mulher gritou, suas palavras cortando o ar como uma faca. Por que não veio antes? Para salvar seu filho. A declaração dela fez o mundo parar. Lavínia sentiu seu coração disparar. Filho. O jovem no chão não era apenas um estranho para Rafael. Ele era seu filho. A verdade a atingiu como um raio, e seu rosto ficou pálido, como se o ar tivesse sido roubado dela. Não, isso não pode ser verdade. Lavínia sussurrou, quase sem acreditar. Ela olhou para Rafael, que agora parecia um homem em completa frustração. O desespero de Lavínia estava misturado com a sua cólera. Você tinha um filho e não me contou? Rafael balançou a cabeça, sua expressão uma confusão total. Eu não sabia que ele estava aqui. Não assim. As palavras escapavam dele sem estrutura, jogadas, em um caos de emoção. O queixo de Lavínia se contraiu, cada parte dela gritando para entender. Esse jovem, ele é realmente seu filho? Sim, era. As peças estavam se encaixando, e a imagem de uma família desfeita, envolvida em tragédias, surgia na mente dela. O peso da dor em seu coração se intensificava enquanto ela lutava para processar a reviravolta. Um homem que parecia querer ajudar, agora se revelava como parte da confusão e do desespero que a cercava. O que você está escondendo de mim, Rafael? Lavínia pressionou,
cada palavra uma lâmina afiada. O que mais você já escondeu? Mas antes que ele pudesse responder, a mulher que havia gritado se adiantou, segurando o braço de Rafael com força. Você não pode protegê-lo mais, ela gritou, a voz ecoando com um vênume de tristeza. Ele está em uma situação sem retorno, e você sabe disso. O caos ao redor deles parecia se intensificar na mesma medida que os sentimentos cresciam. Os olhares da multidão se voltaram para Rafael, e Lavínia sentia que o peso dos julgamentos se acumulava ao redor deles. As perguntas a cercavam, e o escândalo estava prestes a estourar. Então, como se a noite já não pudesse se tornasse mais escura, Lavínia ouviu um grito familiar, quebrado, a voz de sua filha. E foi nesse momento que ela percebeu. Aquele jovem no chão não era apenas um desconhecido. Havia algo mais. Uma conexão invisível. Um laço entre suas vidas que se estendia além da lógica. A cidade estava em polvorosa, e Lavínia, perdida em meio ao turbilhão de revelações, sentiu o chão debaixo dela desmoronar. O que Rafael sabia? Que segredos o conectavam ao passado trágico dela e ao futuro incerto daquele jovem? Esse enigma a consumiu, espalhando-se como um incêndio entre as chamas da verdade, à espera do que estaria por vir. Aquela revelação deixava o ar pesado, e Lavínia sentiu como se estivesse prestes a se afogar em um mar de emoções. Rafael, seu olhar perdido entre a confusão e o terror, não conseguia sequer responder. A pressão da situação aumentava a cada segundo, e todos ao redor pareciam estar esperando, prendendo a respiração. Ele não pode ser seu filho, Rafael. A voz de Lavínia soava como um sussurro, mas dentro dela o grito era ensurdecedor. Enquanto o jovem no chão se contorcia em dor, ela percebeu que a imagem refletida nele era mais do que um eco da sua dor. Havia um peso de história, um laço invisível que ela não compreendia. E sem aviso, tudo mudou. O policial que havia disparado, apressando-se para garantir a segurança, tentou afastar a multidão. No meio do tumulto, Lavínia viu uma pequena figura se aproximar. Era uma garotinha, sua expressão cheia de determinação. Estava vestida com um vestido simples, mas de alguma forma. Seu olhar estava mais claro que o caos ao redor. "Pai, espera!" a menininha gritou, correndo até Rafael. O coração de Lavínia parou por um instante. "Eu não queria que você soubesse assim." A menina olhou diretamente para o jovem caído, e então, como se fosse um colapso de realidades, Lavínia reconheceu aquele olhar. Era inegável. O garota era idêntica à filha que ela havia perdido. Nos olhos da menina, Lavínia viu a dor de uma mãe que havia sido arrancada de sua criança, e nesse instante, todo o significado daquela noite se transformou. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Lavínia gritou, a voz ressoando na escuridão. "Quem é essa criança, Rafael?" E enquanto as palavras saíam de sua boca, uma súbita sensação de desespero tomou conta dela. O peso da culpa, as perguntas sem respostas, tudo girava em torno de confusões imensas neste momento.
Rafael estava paralisado. As chocantes revelações se acumulavam diante dele. Eu não sabia o que fazer. Não assim. Ele tentava falar, mas as palavras escapavam, amargas e implacáveis. E os murmúrios da multidão se intensificavam, cada um delirando em teorias, julgando o que não compreendiam. O caos e a confusão encheram a cena, mas um único olhar na garotinha disse muito mais. Os olhos dela revelaram uma história, uma que Lavínia começou a entender. Se aquela criança era de Rafael, então isso significava que a conexão com seu próprio passado estava mais próxima do que imaginava. A tensão naquela rua nunca havia sido tão palpável. E em meio a tudo isso, a mulher que havia gritado antes se aproximou, agora com uma expressão de indignação. Não! Você não pode simplesmente esquecer do seu filho, Rafael. Ele precisa de você. A voz dela era um grito cortante que silenciou a multidão momentaneamente. E assim, como se o universo tivesse colidido em um único ponto, Lavínia percebeu que aquelas vidas estavam entrelaçadas de forma que nunca poderia scriptar. Rafael, o milionário solitário, aquela garotinha inocente e agora o jovem caído, o filho que ele tentou esconder. Os olhares se cruzaram e Lavínia se viu no centro de um redemoinho de segredos, angústias e verdades desconhecidas. O que mais havia enterrado trás dessa história? Qual era o papel dela nesse drama que se desenrolava ainda mais? Uma dúvida profunda a consumia. Até que ponto ela poderia confiar em Rafael agora? E enquanto o caos se espalhava, a realidade de suas vidas ameaçava explodir em uma confusão que poderia levar a todos a um abismo sem fim. A noite não parecia prometedora, e as luzes da polícia apenas iluminavam a escuridão que estava prestes a engoli-los. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: nada nunca mais seria como antes. A tensão estava no ar, o ambiente carregado de expectativa. Lavínia, o coração aos pulos, esperou Rafael reagir. Ele parecia preso entre a confusão e o desespero, mas nada se comparamos ao que se desenrolava ao seu redor. O jovem no chão, o filho de Rafael, agonizava, e a garotinha, idêntica à sua filha perdida, gritava chamando pelo pai. O mundo parecia se desdobrar em camadas de dor e realidade. Quando Rafael finalmente olhou para a garotinha, uma expressão de reconhecimento atravessou seu rosto. Isabelle, ele sussurrou, o nome escapando de seus lábios como um eco distante. Faltava a certeza em sua voz, mas o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A confusão cresceu e criou um burburinho na multidão. Os olhares estavam fixos neles. Um policial impaciente, tentando controlar a cena, gritou para que as pessoas se afastassem. O caos só aumentava. Ele não pode estar aqui. Ele não pode. A mulher que havia gritado antes se aproximou, agora com um olhar de desespero. Rafael, não é dele que você deve se preocupar agora. É dela. Ela apontou para a garotinha. Lavínia sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Perguntou, o nó na garganta crescendo. A mulher caminhou entre os dois.
encarando Rafael com intencionalidade. Ela é a chave. Rafael, você sabe disso. As palavras dela cortaram o ar, deixando um silêncio nauseante no meio da confusão. Lavínia piscou, confusa. Quem era aquela mulher? O que Rafael sabia? Onde a garotinha se encaixava na história? Olhando para a menina, percebeu que ela não estava apenas assustada. Havia algo em seu olhar que sugeria um conhecimento mais profundo, como se estivesse carregando um fardo que era muito maior do que sua pequena figura poderia suportar. Ela está em perigo, e você sabe. A mulher insistiu, sua voz aumentando a cada sílaba. É por isso que você se escondeu. É por isso que você adotou outra identidade. O impacto das palavras dela foi como um tapa no rosto. Rafael tremeu e, ao invés de negar, baixou a cabeça. Eu fiz o que eu achei que era certo, para protegê-la. Proteger de quê? A interrogação de Lavínia foi tão forte que quase ecoou na noite. O cheiro da adrenalina tomava conta do ar. Precisava saber. O caos continuava, a polícia se movimentava, mas Lavínia só olhava para Rafael. Lágrimas já escorriam pelo rosto da garotinha, que não parava de chamar pelo pai. Por favor, pai, não me deixe. A cena era devastadora. Então, em um ato desesperado, Rafael deu um passo à frente. Eu não sabia que isso ia acontecer. Isabelle! Ele parou, a voz falhando. Eu não podia deixar nada acontecer a você, a nós. Mas a mulher o interrompeu. A verdade é mais sombria do que você imagina, Rafael. E se você não falar agora, pode perder mais do que perdeu naquele dia. Bom, a última frase parecia um aviso pesado, carregado de um peso que se arrastava por cada sílaba. Com isso, Lavínia ficou ainda mais confusa. Que dia? Que passado ele tentava esconder? Antes que pudesse processar um pensamento, uma explosão ressoou atrás deles. O barulho foi ensurdecedor, e a multidão despencou em um freze, as pessoas gritando e correndo. Lavínia sentiu o pânico a dominar. Segurou o braço de Rafael, enquanto as luzes cortantes da polícia refletiam pânico sobre o seu rosto. Fuja! Agora! Rafael gritou. Mas era tarde demais para escapar do que estava prestes a acontecer. Uma verdade podre estava prestes a ser exposta no meio do caos. Enquanto tudo se desintegrava ao seu redor, Lavínia percebeu que a linha entre a ajudante e o homem que ela começava a desconfiar agora estava nublada. Rafael não era quem parecia, e o que mais havia se escondido na escuridão de seus segredos. O futuro se desenhava nebuloso, e ela sabia que nada voltaria a ser como antes. A explosão, atrás de Lavínia e Rafael, fez a multidão se dispersar em um frenesi. O som, retumbante, ecoou nas paredes dos prédios, como um rugido vindo do submundo. O ar estava carregado de pânico, e a luz estroboscópica das viaturas da polícia cortava a escuridão, criando sombras distorcidas nos rostos das pessoas. "Precisamos sair daqui!" gritou Rafael, agarrando o braço de Lavínia, seu olhar repleto de medo. Mas Lavínia sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés.
Olhava para a garotinha que, entre lágrimas, ainda chamava por seu pai. Sua voz quebrada cortando o caos. O jovem no chão, agonizando, parecia cada vez mais longe da realidade que um dia conhecera. Rafael, de que você está se escondendo? Lavínia exclamou, a urgência em sua voz ecoando no tumulto. Era a pergunta que não poderia mais silenciar. As peças ainda não se encaixavam. O que mais ele não havia revelado? Rafael hesitou, o pânico evidentemente estampado no rosto. Ele olhou para a garotinha novamente, sua expressão uma mistura de dor e arrependimento. Eu não queria que você soubesse, não assim, mas antes que pudesse explicar. Uma nova figura surgiu do meio da multidão. Era um homem robusto, com olhar feroz e postura ameaçadora. Ele avançou em direção a Rafael, o que fez seu coração acelerar. Você não deveria ter vindo aqui, Rafael. O homem gritou, a voz transbordando raiva. Isso é o que acontece quando você se envolve com ela. Nesse instante, Lavínia sentiu que o mundo ao seu redor parou. A mulher que sempre havia gritado por Rafael agora olhava para aquele homem com desapontamento e medo. O nome dela, na verdade, sofreu uma reformulação, revelando um segredo que ninguém esperava. Você sabe de tudo, não sabe? Ela disse. E o homem apenas sorriu, cinicamente. A verdade é que eles manipulam você. Você é só uma peça no jogo deles. As palavras do homem atingiram Lavínia como um golpe. Era evidente que havia algo muito mais sinistro por trás de toda a situação. Rafael não era apenas um milionário solitário tentando ajudá-la. Ele estava preso em uma rede de mentiras, e ela, sem saber, estava no centro de tudo isso. Você precisa entender, Lavínia. Rafael começou, mas o homem o cortou. É você quem precisa entender. O jovem ali, ele não é nada mais do que um carneiro em um rebanho de lobos. E Isabelle, ela é a única que pode desfazer essa maldição. Maldição? Lavínia perguntou, quase aturdida. Do que você está falando? Sua mente girava, tentando conectar as pontas, mas tudo parecia se emaranhar mais. Sim, você ouviu certo, continuou o homem. Isabelle não é apenas sua filha. Ela é parte de algo muito maior, um legado de poder que Rafael tentou esconder de você. O olhar de Lavínia se perdeu entre desespero e incredulidade. O que aquele homem estava dizendo? Como era possível? Nesse momento, a garotinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Não, não me tire dele! Por favor, pai! Os sons da cidade se tornaram um segundo plano para Lavínia, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Rafael tinha um passado obscuro, e agora esse homem estava revelando um segredo que poderia mudar tudo. Você precisa escolher, Rafael, o homem advertiu, se aproximando. Ou você se afasta e protege Isabelle, ou volta a ser quem era e condena todos. A tensão subiu como um balão, prestes a explodir. Lavínia sentiu como se estivesse no olho de um furacão. O que mais poderia acontecer? As revelações a consumiam, e a linha entre proteger e ser protegida estava cada vez mais tênue. Por favor, Lavínia implorou. O que mais você está escondendo? Rafael a olhou,
E por um segundo, algo se quebrou dentro dele. O homem se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfos e tristeza. E a verdade, Lavínia, é que você está mais envolvida do que imagina. Você é a peça que falta no tabuleiro. Ela sentiu a terra sob seus pés tremer. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Um novo mistério emergia, e enquanto a noite se diluía em caos, Lavínia sabia que precisaria descobrir a verdade. O que de fato unia Rafael, o jovem caído e a garotinha? E, acima de tudo, qual era o seu verdadeiro papel nessa história? O terror nas ruas agora era uma sombra de um novo enigma. E o futuro prometia uma batalha que nem mesmo eles estavam prontos para enfrentar. A explosão atrás de Lavínia e Rafael fez a multidão se dispersar em um frenesi. O som retumbante ecoou nas paredes dos prédios, como um rugido vindo do submundo. O ar estava carregado de pânico, e a luz estroboscópica das viaturas da polícia cortava a escuridão, criando sombras distorcidas nos rostos das pessoas. "Precisamos sair daqui!" gritou Rafael, agarrando o braço de Lavínia, seu olhar repleto de medo. Mas Lavínia sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Olhava para a garotinha, que entre lágrimas ainda chamava por seu pai, sua voz quebrada, cortando o caos. O jovem no chão, agonizando, parecia cada vez mais longe da realidade que um dia conhecera. "Rafael, de que você está se escondendo?" Lavínia exclamou, a urgência em sua voz ecoando no tumulto. Era a pergunta que não poderia mais silenciar. As peças ainda não se encaixavam. O que mais ele não havia revelado? Rafael hesitou, o pânico evidentemente estampado no rosto. Ele olhou para a garotinha novamente, sua expressão uma mistura de dor e arrependimento. Eu não queria que você soubesse. Não assim." Mas antes que pudesse explicar, uma nova figura surgiu do meio da multidão. Era um homem robusto, com olhar feroz e postura ameaçadora. Ele avançou em direção a Rafael, o que fez seu coração acelerar. "Você não deveria ter vindo aqui, Rafael!" O homem gritou, a voz transbordando raiva. "Isso é o que acontece quando você se envolve com ela." Nesse instante, Lavínia sentiu que o mundo ao seu redor parou. A mulher que sempre havia gritado por Rafael olhava para aquele homem com desapontamento e medo. O nome dela, na verdade, sofreu uma reformulação, revelando um segredo que ninguém esperava. "Você sabe de tudo, não sabe?" ela disse, e o homem apenas sorriu cinicamente. "A verdade é que eles manipulam você. Você é só uma peça no jogo deles." As palavras do homem atingiram Lavínia como um golpe. Era evidente que havia algo muito mais sinistro por trás de toda a situação. Rafael não era apenas um milionário solitário tentando ajudá-la. Ele estava preso em uma rede de mentiras, e ela, sem saber, estava no centro de tudo isso. "Você precisa entender, Lavínia." Rafael começou, mas o homem o cortou. "É você quem precisa entender." O jovem ali
Ele não é nada mais do que um carneiro em um rebanho de lobos. E Isabelle, ela é a única que pode desfazer essa maldição. Maldição? Lavínia perguntou, quase aturdida. Do que você está falando? Sua mente girava, tentando conectar as pontas, mas tudo parecia se emaranhar mais. Sim, você ouviu certo, continuou o homem. Isabelle não é apenas sua filha. Ela é parte de algo muito maior. Um legado de poder que Rafael tentou esconder de você. O olhar de Lavínia se perdeu entre desespero e incredulidade. O que aquele homem estava dizendo? Como era possível? Nesse momento, a garotinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Não, não me tire! Dele! Por favor, pai! Os sons da cidade se tornaram um segundo plano para Lavínia, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Rafael tinha um passado obscuro, e agora esse homem estava revelando um segredo que poderia mudar tudo. Você precisa escolher, Rafael, o homem advertiu, se aproximando. Ou você se afasta e protege Isabelle, ou volta a ser quem era e condena todos. A tensão subiu como um balão, prestes a explodir. Lavínia sentiu como se estivesse no olho de um furacão. O que mais poderia acontecer? As revelações a consumiam, e a linha entre proteger e ser protegida estava cada vez mais tênue. Por favor, Lavínia implorou. O que mais você está escondendo? Rafael olhou, e por um segundo, algo se quebrou dentro dele. O homem se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfos e tristeza. E a verdade, Lavínia, é que você está mais envolvida do que imagina. Você é a peça que falta no tabuleiro. Ela sentiu a terra sob seus pés tremer. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Um novo mistério emergia, e enquanto a noite se diluía em caos, Lavínia sabia que precisaria descobrir a verdade. O que de fato unia Rafael, o jovem caído, e a garotinha? E acima de tudo, qual era o seu verdadeiro papel nessa história? Então, de repente, uma explosão mais forte abalou o chão, derrubando uma parede próxima. A poeira se espalhou pelo ar e a visão de todos foi cortada. Um grito ecoou. Mas não era um grito qualquer. Era um grito familiar e agonizante. Lavínia virou-se abruptamente e viu uma mulher, com cabelo desgrenhado e roupas sujas, correndo em direção ao grupo. Mãe! A garotinha gritou, seus olhos se iluminando de repente. O mundo de Lavínia desabou mais uma vez. Aquela mulher era ninguém menos que Margarete, sua irmã que pensava estar morta. O que estava acontecendo? Como isso era possível? As conexões estavam começando a se entrelaçar de uma maneira inexplicável. Lavínia sentiu um nó na garganta. A alegria e a confusão a consumindo ao mesmo tempo. Rafael olhou para Margarete com horror. O que você está fazendo aqui? Ele parecia desesperado. Eu vim acabar com tudo isso, ela afirmou, seu olhar firme. Não posso deixar que você leve Isabelle para longe de mim de novo. E foi assim que a cortina caiu sobre a verdade, revelando um palco montado com segredos além do que Lavínia poderia imaginar. O que mais a família estava escondendo? O que realmente acontecerá na noite em que Margarete desapareceu? As perguntas se multiplicavam, e o caos ao redor se intensificava.
Os rostos ao redor se tornaram borrões, enquanto Lavínia tentava entender o que estava prestes a acontecer. O futuro estava incerto, e as chamas da verdade pareciam prestes a consumir tudo. Ao redor deles, a única coisa clara era que a noite não terminaria sem revelações devastadoras. Aquela explosão atrás de Lavínia e Rafael fez a multidão se dispersar em um frenesi. O som retumbante ecoou pela rua, como um rugido vindo do submundo. O ar estava carregado de pânico, e as luzes das viaturas da polícia cortavam a escuridão, criando sombras distorcidas nos rostos das pessoas. "Precisamos sair daqui", gritou Rafael, segurando o braço de Lavínia, seu olhar repleto de medo. Mas Lavínia sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ouvia a garotinha, que entre lágrimas chamava pelo pai, sua voz quebrada cortando o caos. O jovem no chão, agonizando, parecia mais distante a cada segundo. Rafael hesitou, o pânico estampado em seu rosto. Eu não queria que você soubesse. Não assim." As palavras dele pareciam sair com esforço, como se carregassem todo o peso do mundo. E então, uma nova figura surgiu do meio da multidão. Margarete, sua irmã, uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas sujas, corria em direção ao grupo. Era como uma visão do passado, e o coração de Lavínia disparou. "Mãe!" A garotinha gritou, sua expressão mudando de medo para alívio. "Eu vim acabar com tudo isso." Margarete se virou para Rafael, seu olhar firme como nunca antes. "Você não pode levar Isabelle embora." O choque transitou pela multidão. Todos pararam, absorvendo as palavras dela. A verdade enredando-se em meio ao caos. Lavínia sentiu o mundo girar. A conexão era visceral e uma onda de emoções a invadiu. Amor, raiva, confusão. "Margarete, o que está acontecendo?" Rafael parecia confuso, ofegante. "Nós devemos proteger Isabelle." O desespero na voz dele era palpável. Mas Margarete não recuou. "Proteger, destruir é o que você fez." Ela gesticulou, a raiva quase visível. "Sempre foi sobre o seu ego. Você não pode escapar do que fez." Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. A tensão era insuportável. Cada palavra de Margarete parecia uma faca cravada nos corações ao redor. "Rafael, o que ela quer dizer?" Lavínia sussurrou, o nó na garganta crescendo. "É por isso que você está em perigo. É por isso que você não deve ficar com Isabelle", disse Margarete. "Ela é a chave, Lavínia. Não é apenas uma criança. Ela é parte de algo maior." A confusão aumentou, e a realidade parecia desmoronar em torno de Lavínia. O que era aquele algo maior? O que estava realmente em jogo? E então, uma sirene cortou o ar como um grito. A tensão explodiu quando uma unidade da SWAT apareceu ao fundo, cercando a área. Gritos e correria se espalharam. Lavínia olhou para Rafael com desespero. Ele realmente estava em perigo. "Você precisa decidir, Rafael", gritou Margarete, sua voz aguda, enquanto as luzes dos policiais piscavam. "Ou você foge,
E deixa a Isabelle para trás ou fica e a protege. Naquele momento, tudo mudou. Um homem vestindo um uniforme escuro surgiu com um tom ameaçador. Rafael, você não pode escapar da sua verdadeira natureza. Ele apontou o dedo, os olhos fixos como se carregasse um rancor profundo. Rafael congelou, as palavras do homem cortando a atmosfera, e o olhar dele desviou para Lavínia. O que ele sabia? O que esconderam por tanto tempo? Não, não pode ser verdade. Lavínia sentia o coração acelerar. A revelação pairava no ar, e a conexão entre ela, Margarete e Rafael tornava-se cada vez mais complicada. Quem você realmente é, Rafael? O homem sorriu de maneira sinistra. Você quer saber a verdade? Rafael, não é quem você pensa que é. Ele não é só um milionário. Ele é parte de uma máfia poderosa, e todos nós estamos aqui por culpa dele. As palavras reverberaram no ar, causando um estrondo ensurdecedor nas mentes de todos. O que quer que fosse, a vida que conheciam estava prestes a desmoronar de uma vez. A multidão murmurado em choque, e Lavínia sentiu como se o chão estivesse se despedaçando sob seus pés. O que mais precisava descobrir? O que mais estava envolvido na teia de mentiras? Quando Rafa realmente se apresentou a ela, a noite, que já estava densa em tensão, agora se tornava um verdadeiro labirinto de revelações. E Lavínia sabia que nada, absolutamente nada, estava como parecia. Uma verdade devastadora estava prestes a explodir, e antes que pudesse aceitar, a reviravolta a consumiria. Ainda atordoada pela revelação, Lavínia mal conseguiu processar tudo o que estava acontecendo. A multidão pulsava ao redor deles, os olhos fixos em Rafael, Margarete e na garotinha, cada segundo mais pesado que o anterior. As sirenes de polícia quase pareciam um eco distante, como se a própria noite estivesse assistindo ao desenrolar daquele drama. Você não pode levar Isabelle embora, Margarete gritou, e Lavínia sentiu a adrenalina percorrê-la. O que significava tudo aquilo? E, de repente, como se a realidade estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços, o homem alto e ameaçador que se confrontava com Rafael começou a avançar. Seu olhar firme dizia tudo. Ele estava ali para cobrar algo. Eu avisei, Rafael. Você não pode escapar. O homem gritou e cada palavra caiu como uma bomba na atmosfera carregada. Lavínia sentiu um arrepio na espinha. Havia algo a mais por trás daquela fúria. Algo a ligava a Rafael e Margarete. Você não entende, não é? Margarete se virou para Lavínia, a voz quase implorando. A vida da Isabelle está em perigo. Você não pode confiar no Rafael. O coração de Lavínia parecia prestes a parar. O que quer que fosse, estava mais profundo do que ela imaginava. Mas ele me ajudou. Ele queria que eu tivesse uma chance. A raiva e a confusão surgiam em sua voz. O que você não sabe é que ele estava apenas seguindo ordens. Ele é parte de uma organização que já causou muito sofrimento. Margarete respondeu, a voz cortada pela emoção. E você está no meio disso tudo. Mas antes que Lavínia pudesse protestar, o homem se aproximou
e em um movimento rápido, puxou uma pistola do bolso. O pânico tomou conta. Eu não vou deixar que ela seja mais uma vítima. Ele apontou para a garotinha, e Lavínia sentiu como se todo o sangue tivesse escapado de seu corpo. Não, não faça isso, gritou Rafael, os olhos arregalados de terror. Ele ergueu as mãos, como se tentar acalmar a situação. Lavínia, com o coração martelando no peito, não sabia como reagir. O que estava acontecendo? Como tudo havia se desenrolado tão rápido? Cale a boca! Você não sabe o que significam essas pessoas. O homem estava fora de si. A raiva transbordava de seu olhar. Lavínia sentiu um nó se formar na garganta. Seria esse o fim? A noite que começou como uma promessa de esperança, agora parecia um pesadelo sem fim. Margarete, em um impulso, se lançou na frente da garotinha. Não! Faça o que quiser comigo, mas a Isabelle não. Um grito agonizante ecoou, e o homem hesitou, a pistolê nas mãos tremendo. E no meio daquela tensão insuportável, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou. Não foi o do homem. Nem tudo poderia ser explicado pelo medo há pouco. O som foi de longe, mas foi suficiente para causar um alvoroço. A polícia havia disparado em outra direção, e o homem, em um movimento instintivo, virou-se para onde o som vinha. Isso foi tudo o que Rafael precisava. Usando a distração e o momento de confusão, ele se lançou sobre o homem, e ambos caíram no chão. O barulho da luta parecia preencher o estouro. Enquanto isso, Margarete e Lavínia gritavam. Mas em meio ao caos, o que realmente importava era a garotinha. E então, em um instante congelado no tempo, Lavínia fez algo que nem ela esperava. Com uma coragem que queimava em seu peito, ela agarrou a mão da garotinha. Vamos! E puxou a menina, tentando fugir em direção à entrada da rua. Mas quando olharam para trás, uma figura familiar surgiu. Em meio a poeira e gritos, uma mulher, misturada na multidão, parecia estar ali por muito mais tempo do que Lavínia poderia imaginar. Era sua avó, alguém que pensava estar há muito perdida. Ela olhou nos olhos de Lavínia e a expressão dela dizia tudo. Você ainda está em perigo. Lavínia parou, com o olhar fixo na avó. A última coisa que viu foi o semblante preocupado e ao mesmo tempo determinado de sua avó, como se a palavra não dita pairasse no ar. E uma nova camada de pavor a invadia. O que ela teria a dizer sobre Rafael, Margarete e tudo o que aconteceu? Antes que pudesse entender, a luta se intensificou e tudo ao seu redor começou a desmoronar mais uma vez. A única coisa que Lavínia sabia era que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas quem estava realmente ao seu lado? O que a família ocultava? As revelações estavam à beira de serem expostas, e o futuro, cada vez mais incerto. O tumulto ao redor era ensurdecedor. Quando Lavínia viu Margarete se colocar entre o homem e a garotinha, seu coração quase parou. O passado batia à porta, e cada frase ecoava como um tambor de guerra.
Você não pode levá-la, Rafael. Margarete exclamou, sua voz cortante se destacando em meio ao caos. Rafael estava em choque. A luta entre ele e o homem que antes parecia ameaçador, agora caía em um silêncio tenso. O policial se aproximou, e os olhares da multidão se intensificaram. As sirenes da polícia continuavam a ressoar, e o medo pairava no ar como um denso nevoeiro. "O que você sabe, Margarete?" Lavínia gritou. Agarrou a mão da garotinha com firmeza. O nó na garganta era insuportável. "O que mais está escondido?" "O que o Rafael não te contou é que Isabelle traz consigo um segredo, um legado que atravessa gerações, e se não cuidarmos, pagaremos um preço alto." Ela olhou para a garotinha e por um momento a conexão entre elas parecia brilhar. A tensão se intensificou de forma palpável. Estaria Isabelle em perigo? Por que Margarete parecia saber tanto? Rafael agora estava frente ao homem. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto o corpo tremia de ansiedade. "Eu fiz o que fiz para proteger todos nós", ele murmurou, a voz quase quebrada. Naquele momento, um tiro ecoou de novo, mas não era direcionado a eles. Uma fumaça se espalhou enquanto a polícia tentava controlar a situação. As pessoas começaram a gritar e correr. "Vá, agora!" o homem ordenou, mas algo nos olhos de Rafael indicava que ele não estava pronto para deixar tudo para trás. Com um movimento rápido, Rafael olhou nos olhos de Lavínia. "Eu não sou o que você pensa. Nunca fui. Mas eu fiz tudo por amor. Por todos nós." A sinceridade em sua voz fez Lavínia hesitar. Quais eram as verdadeiras intenções dele? "Você precisa acreditar em mim." Rafael estendeu a mão em direção a Lavínia, mas a cena estava se desenrolando rapidamente. Margarete puxou Isabelle para perto. "Vá, agora! Leve-a para a segurança." O desespero na voz dela fez o tempo parecer parar. A mulher misteriosa, que se intrometia na conversa, balançou a cabeça. "Não deixe isso tirar o que você ama, Rafael. O tempo está se esgotando. Se você não fizer a escolha certa, sofreremos as consequências." Os olhos de Lavínia brilharam com determinação. "Chega! Precisamos colocar um fim a isso. Não posso deixar Isabelle seguir o mesmo caminho que minha filha." E com uma coragem que parecia vir de forças ocultas, ela arrastou a garotinha para trás de Margarete. "Eu vou protegê-la", Lavínia gritou, e cada fibra do seu ser pulsava com aquela afirmação. Margarete sorriu, um sorriso cheio de esperanças. Rafael, ainda em pé, parado entre sua história e a verdade, estava em um caminho sem volta. As vozes em sua mente se calaram, e em um momento de clareza, ele se voltou para a multidão. "Vamos terminar esta luta." Enquanto as luzes da polícia iluminavam o cenário caótico, uma sensação de esperança permeava o ar. Lavínia segurou a mão da garotinha, um símbolo de proteção e solidariedade. "Estamos juntas, Isabelle." A garotinha a olhou com gratidão, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. E quando parecia que tudo estava perdido, o contato entre eles trouxe a luz.
O pânico foi substituído por um novo entendimento. A verdade não é fácil, mas a união traz força. A cena se dispersou, com aplausos e murmúrios de apoio. A conexão entre as mulheres, mais forte do que qualquer vínculo de sangue. Lavínia se virou para Margarete, e ambas sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, nada poderia separá-las novamente. E assim, em meio ao caos, uma nova jornada começava. O que mais o futuro traria para todos eles? A verdade ainda estava na balança, e a única certeza era que a luta estava longe de terminar. E agora, você precisa agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaque o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte dessa comunidade.